Boa noite para vocês. Ao final, nós temos o nosso momento de pedido de oração. Então, o Dorival está com a gente aqui também, o Michel, presencialmente. Então, no final, nós faremos nosso momento de pedidos e agradecimentos. Então, ou você já pode ir colocando aí, se desejar, no comentário do chat da nossa chamada online, tá bom? Só põe aí que no final a gente vai ler e nós vamos orar juntos por esses pedidos ou agradecimentos. Semana passada não tivemos culto, né? Perdão, culto não. Culto tivemos, né? Semana passada eu não pude estar. O Arthur não tá, o Bernardo não estava muito bem, foi muito em cima da hora. Não precisou levar ele ao médico, mas graças a Deus ele está bem. E voltamos. Chegamos então, estamos avançando com a nossa série Cartas do Apocalipse, nossa série Cartas de Amor. Se você tem acompanhado, sabe que hoje nós chegamos à nossa penúltima igreja, né? Ao penúltimo episódio desta série. Semana que vem nós finalizamos, para a alegria de uns, para a tristeza de outros, não sei. Mas semana que vem nós chegamos à nossa última carta, à última igreja. E aí você tem um histórico, né, de onde já passamos: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes. E hoje nós chegamos à penúltima igreja, a igreja de Filadélfia. Essa que é a sexta igreja, a sexta carta. Relembrando, cada carta do Apocalipse escrita, Jesus escreveu para uma igreja local, você deve lembrar disso, mas também Jesus fez referência a um período da era cristã. Certo, Dorival? Sim. Isso aí. E essa carta, a penúltima carta, fazia referência, era para a igreja física de Filadélfia, mas também era para um período da era cristã, que se estendeu do ano de 1798 até 1844, tá? A gente vai bater um papo sobre isso, sobre essas datas daqui a pouco. Tá aí o período, né? Só relembrando aquilo que a gente viu nas primeiras cartas, em todas as cartas nós temos a apresentação, um elogio, reprovação, um conselho e uma promessa. Em todas elas nós encontramos esse formato. Em algumas delas pode mudar a ordem. Em outras você pode não encontrar uma reprovação. Em outras, que nós veremos, por exemplo, semana que vem, você pode não encontrar um elogio à igreja, de tão complicada que era a situação da igreja. O fato é que essa é a ordem que encontramos em todas as cartas. E hoje chegamos a Filadélfia. Nessa viagem chegamos à cidade de Filadélfia. Abra sua Bíblia comigo, se assim você puder, você que está em casa, celular ou em outra plataforma, na sua Bíblia física também. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7. Encontramos ali a carta à igreja de Filadélfia. Antes de ler, vamos fazer uma oração? Feche seus olhos se você puder. Vamos pedir a bênção de Deus nesse momento de estudo da sua palavra. Querido bom Pai, obrigado porque nos ama e cuida de nós. Obrigado por tua misericórdia, por tua benevolência. Obrigado pelo dia de hoje, que com certeza para muitos foi bem cansativo. Um dia de alegrias para uns, quem sabe de decepção para outros, mas um dia com vida. E o Senhor nos permite nessa noite nos encontrarmos presencialmente ou conectados pela internet. O Senhor nos permite estar aqui para estudar a tua palavra, entender os teus planos para a nossa vida, nos ajudar a ser melhores do que fomos ontem e a sermos os cristãos que o Senhor sempre sonhou para nós. Então nos ajuda e que teu Espírito Santo esteja à nossa frente, nos guiando a viver e a entender a tua vontade. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 3, verso 7 diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, o qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Verso 9. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e reconhecer ou conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança.
também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna do santuário do meu Deus. Daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Verso 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí chegamos então a Filadélfia. E alguns detalhes interessantes sobre Filadélfia. Ali, o período que nós já mencionamos, que vai de 1798 até 1844. E agora entenda, porque essas datas, você vai perceber que todas as datas e todo o processo de transição dessas igrejas corresponde a períodos da era cristã. Já falamos das primeiras cartas, né? A igreja dos apóstolos, depois a igreja que é perseguida, a igreja que começa a se corromper, a igreja que agora se corrompeu e, em vez de ser perseguida, começa a perseguir, a igreja agora que se divide, aí vem a reforma protestante a partir de 1517, e aqui, a partir de 1798, é onde coloca-se um ponto final ao período dos papas, né? Aquele período de 1260 anos que vemos ali em Daniel e Apocalipse, começou em 1538, acaba aqui em 1798 com a morte, com a prisão do Papa Pio VI. Então fecha-se um ciclo da era cristã, já havia o mundo protestante, mas não da mesma forma que foi depois, né? Então, a partir de 1798, o mundo cristão e protestante acaba tomando uma outra perspectiva, uma outra linha. Isso segue até 1844. E a gente vai debater um pouco sobre isso aí. Filadélfia, né? A palavra Filadélfia significa amor fraterno ou amor fraternal. Retrata muito bem a situação e o espírito daqueles que receberam a mensagem, especialmente a mensagem do Advento em 1844. Então você vai notar que a mensagem, a carta de Filadélfia, ela gira em torno de uma perspectiva. A volta de Jesus. Ou pelo menos a perspectiva da volta de Jesus. A ideia da volta de Jesus. A promessa de que esse Jesus voltaria em algum momento. Então você tem uma igreja onde os cristãos, onde o mundo evangélico, né, abre mão do seu orgulho, vende seus bens, começa a mudar um pouco a sua postura. Você tem um pouco dessa conduta, um pouco a semelhança da igreja dos apóstolos, que eles começam a ver mais em prol da comunidade, dos membros, porque eles entendem que já está chegando o fim, que Jesus está voltando. Tudo na perspectiva de quê? De que Jesus está voltando. Filadélfia hoje existe. Hoje, na verdade, ela tem outro nome, que é esse aí, Alancher, que significa cidade de Deus. Uma das poucas cidades que sobrevive até os dias de hoje. Filadélfia é uma delas, com uma população incrível de 15 mil habitantes. Uma cidade moderna, uma cidade grande, bem diferente da Filadélfia ali, dos tempos de João, para quem ele escreve essa carta. O autor. Quem é o autor? Ou como Jesus se apresenta nessa carta? Você percebe? Lá no verso 7, ele diz, essas coisas diz. E aí tem, pelo menos, dois adjetivos, né, e uma condição dele. Ele é santo, é verdadeiro, e ele tem o quê? A chave de Davi. E aí ele faz a menção, né? Aquele que abre e ninguém fechará. Aquele que fecha e ninguém abrirá. E a gente vai entender um pouquinho isso aí, porque é bacana entender esses detalhes. Então veja, ele é santo, então faz uma menção a esse Jesus que, como está lá em Atos, a sua vida santa foi que possibilitou a sua morte, e a sua vida santa é o que possibilita a nós a justificação, a salvação. É verdadeiro, né? E ele constantemente apresenta essa mesma ideia no Apocalipse, aquele que é verdade, aquele que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que tem a autoridade. Abre e ninguém fechará, fecha e ninguém abrirá. E há alguns pontos interessantes, e Ellen White, no livro Grande Conflito, ao falar sobre essa perspectiva da igreja de Filadélfia, e sobre essa expressão, especialmente sobre a chave e a porta aberta, né, ele abre ou ele fecha, Ellen White ela vai dizer o seguinte, sobre aquele período, né? Viam agora que eles estavam certos em crer que o fim dos 2.300 dias, em 1854, assinalava uma crise importante,
Mas conquanto fosse verdade que se achasse fechada a porta da esperança e graça pela qual os homens durante 1800 anos encontraram acesso a Deus, outra porta se abriria e ofereceria o perdão dos pecados aos homens, mediante a intercessão de Cristo no lugar santíssimo. Encerraste uma parte do seu ministério apenas para dar lugar a outra. Havia ainda uma porta aberta para o santuário celestial, onde Cristo estava, onde estaria ali Cristo no seu ministério intercedendo pelos pecadores. Então você percebe algumas coisas bem interessantes. Veja, após 1844 e a esperança de todo mundo evangélico naquela época, do movimento milerita, você deve conhecer muito bem a história, era que em 1844 algo acontecesse, porque mostrava que era o final dos 2.300 anos. Mas o que aconteceria de fato? E para muitos era a volta de Jesus. Mas Jesus não voltou e houve todo aquele processo de decepção que nós muito bem conhecemos da história evangélica, especialmente nos Estados Unidos. Mas o que é interessante é que depois de 1844, depois desse evento onde Jesus não voltou, alguns movimentos se afastaram, ou muitos, na verdade, se afastaram do movimento milerita. Alguns se decepcionaram, voltaram para suas igrejas antigas, outros voltaram para suas religiões antigas, suas igrejas antigas, e outros, poucos, ficaram para estudar e entender o que aconteceu na compreensão da profecia de Daniel 8,14. E aí, claro, você tem Tiago White, você tem Ellen White e tantos outros que estavam ali estudando essa perspectiva. Mas, além desses, havia um outro grupo que se expandiu por toda a América, que pregava um conceito de a porta fechada, onde eles diziam que Jesus já havia voltado em espírito e que a porta da graça já estava fechada. Não havia nenhum retorno físico de Jesus, mas a porta da graça estava fechada. Portanto, na carta a Filadélfia, Jesus está se apresentando como aquele que tem a chave para abrir as portas. E você vai notar no verso 8, onde no verso 8 ele diz o seguinte, olha, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, o qual ninguém o quê? Pode fechar. Cristo está falando não está falando, e você vai entender, não de uma porta física, mas ele está falando da sua intercessão no santuário celestial. Como diz Ellen White, por mais que uma porta houvesse se fechado, ou Jesus saiu do lugar santo, ele agora entrou no lugar santíssimo. Uma porta abriu. Agora o ministério de intercessão de Cristo, de fato, começa a acontecer pelo seu povo, pelos seus filhos, por todos os pecadores. E ela diz, nosso Redentor abriu o caminho de maneira que o maior ou o mais pecador, necessitado, opresso e desprezado, pode achar acesso ao Pai. Todos podem ter um lar nas mansões que Jesus foi preparar. As orações simples, formuladas pelo Espírito Santo, acenderão através dos portais entreabertos. A porta aberta no qual Cristo declarou, eu abri e homem algum pode fechar. Essas orações, misturadas com o incenso da perfeição de Cristo, acenderão com fragrância ao Pai, e as respostas certamente virão. A porta aberta que Cristo apresenta para a sua igreja era uma porta de acesso ao Pai, de intercessão. Portanto, nós podemos ter certeza de que o que acontece a partir de 1844 é a possibilidade de que nós temos o acesso direto a Deus por meio das orações, por meio de nossa vida, por meio de nossa submissão a Deus, por meio de nossa disposição, por meio de nossa entrega, e através da intercessão de Cristo, diz Ellen White. Como disse Jesus na carta a Filadélfia, há uma porta aberta, porta que nos leva ao Pai, porta também que nos conduz à luz da verdade. Olha o que ela diz. Ninguém deve pretender ter toda a luz que há para os filhos de Deus. O Senhor não tolerará isso. Ele mesmo diz, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Mesmo que todos os nossos dirigentes recusem a luz e a verdade, essa porta continuará aberta. O Senhor suscitará homens que darão ao povo a mensagem para esse tempo. E note, é nesse período da era cristã em que boa parte da verdade bíblica está sendo revelada. É nesse período que as verdades bíblicas quanto ao santuário, quanto ao sábado,
quanto não só a justificação pela fé, que já foi explorada desde Lutero, mas quanto a real condição dos mortos e tantas outras verdades bíblicas começam a surgir nesse período. Diz Jesus, eu coloquei diante de vocês uma porta aberta. É uma porta de acesso direto ao Pai, e intercessão de Cristo por nós, mas é também uma porta de acesso direto à verdade, às verdades bíblicas. E como diz Ellen White, verdades essa que, independente dos nossos líderes religiosos, de como eles se posicionem, ela continuará aberta para todos aqueles que quiserem, para todos aqueles que simplesmente desejarem. Qual é o elogio que Jesus faz a essa igreja? Há alguns elogios. O elogio que ele faz, suas obras. Ele diz ali no verso 8, né? Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto de ti, né, uma porta aberta. No final ele diz: tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Portanto, é ali no final do século XVIII. A igreja deveria testemunhar a inauguração de um dos mais poderosos movimentos que o mundo já havia presenciado. O esforço dos poderes da cristandade de enviar missionários para a evangelização do mundo e para dar a palavra de Deus a todos os povos que se acham na escuridão. Escuridão profunda, provocada pela Idade Média. Era isso que deveria acontecer. A igreja agora estava de fato movimentando-se. A igreja tinha liberdade, a igreja cristã, o mundo evangélico tinha liberdade. E agora missionários eram enviados por todo o mundo para pregar as verdades descobertas do evangelho. Para um mundo que foi enganado por toda a Idade Média, né, com as mentiras, com as ideias e com os conceitos da igreja que se apostatou, dessa igreja que simplesmente rompeu com as verdades bíblicas. Então Jesus falou: eis que eu vejo as suas obras, eis que farei que alguns, diz Jesus, que se consideram que estão na sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei vir e prostrar-se aos teus pés, e reconhecer que eu te amei. Um reconhecimento claro do cuidado de Cristo. Um reconhecimento claro que Cristo estaria conduzindo a sua igreja, estaria conduzindo o seu povo. Esse período também é um período, né, período da igreja de Filadélfia, é marcado pelo cumprimento de elementos da profecia. E que eu coloquei esses dois que nós muito bem conhecemos, né? Onde houve o escurecimento do sol ali no dia 19 de maio de 1780, onde por boa parte do dia o sol simplesmente desapareceu, e até hoje tenta-se argumentar um meio científico do o que teria acontecido, mas não há um consenso. É apenas conhecido como o dia escuro da história norte-americana. E em 13 de novembro de 1853, houve ali a queda de estrelas, ou chuva de meteoritos, né, cientificamente falando, por mais de 6 horas. A maior chuva de meteoritos que já aconteceu. E a Bíblia já tinha dito que esses eventos vão acontecer. E quando eles acontecessem, isso assinalaria o tempo do fim. E isso acontece nesse período, no período da igreja de Filadélfia. Tens pouca força, disse Jesus. Entretanto, vocês guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Farei com que muitos reconheçam que eu te amei, porque vocês guardaram a minha palavra. Serão guardados na hora da tentação, disse Jesus. Ellen White diz, está iminente diante de nós a hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para então os que habitam sobre a terra. Portanto, Apocalipse 3:10, né, ao falar sobre isso, todos aqueles cuja fé não estiverem firmemente estabelecidos na palavra de Deus serão enganados e vencidos. Os que sinceramente buscam o conhecimento da verdade e se esforçam em purificar a alma pela obediência, fazendo assim o que podem a fim de preparar-se para o conflito, encontrarão refúgio seguro no Deus da verdade. É o que diz no verso 10, porque guardaste a minha palavra e preservaste, também eu te guardarei na hora da provação. Essa é a promessa de Deus a todos aqueles que lhe são fiéis. É a promessa de Deus a todos aqueles que, por amor à sua palavra, não o negaram, não abandonaram suas verdades, não abandonaram seus princípios, viveram esses princípios. A promessa é: eu os protegerei. É interessante que ela não chama atenção a isso, né? Na época dela já dizia isso, hoje muito mais.
Vivemos em um mundo de tentação, que em todas as circunstâncias e em todas as situações está nos tentando, ou nos conduzindo, ou buscando nos conduzir a nos afastarmos das verdades bíblicas. E ele diz: todos aqueles cuja fé não estiverem firmemente estabelecidos na palavra de Deus serão simplesmente enganados e vencidos. Note, a fortaleza do cristão não consiste nos sermões que ele escuta, nas boas músicas cristãs que ele escuta. A fortaleza do cristão não consiste, por mais importante que seja, no estudo do Espírito de Profecia ou em ler a lição da escola sabatina. A fortaleza do cristão consiste no estudo da palavra de Deus, no entender essa palavra, no praticar essa palavra. Caso contrário, diz Ellen White, diz o próprio Jesus, seremos enganados por qualquer vento de doutrina. Conselho que Jesus dá a essa igreja, está ali no verso: venho sem demora. Eis que venho sem demora. Conserve o que? A tua coroa. Conserva a tua coroa, conserva o que você tem. Este é o conselho à igreja de Filadélfia. O trono e a coroa são penhores de um coração atingido. São a testemunha da vitória sobre o próprio eu por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Jesus está dizendo: eis que eu estou à porta, eu estou vindo. O que você tem? Cuidado para que ninguém tome. Quando Ellen White, ou quando Jesus chama a atenção para que ninguém tome a tua coroa, para alguns pode soar como um tipo de competição, né? Cuidado para que ninguém tome o teu lugar. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo para que ninguém tome de você o privilégio, a oportunidade da vida eterna. Não que há lugares limitados no céu, mas o fato é que, como já vimos, há um ser que quer destruir nossa vida. O diabo quer destruir, quer tirar de nós a possibilidade de salvação. Por isso a frase é: cuidado, para que ele não tome de você a possibilidade da eternidade. Aquilo que você já guardou até agora, essa certeza que você tem, essa fé que você tem até o momento. Cuidado, para que ele não te destrua. E a promessa é ao vencedor. Falo em coluna do santuário do meu Deus. Daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, da Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. E também colocarei nele o meu novo nome. É interessante que existem algumas interpretações para essa ideia, né, para esse conceito de ser um pilar. Você será um pilar nesse templo. Há algumas ideias ou algumas interpretações que dizem que talvez essa seja essa na verdade é uma figura de linguagem e que talvez essa expressão represente sermos ou os vencedores serão estabelecidos como colunas da sua igreja nos últimos dias, especialmente após o fechamento da Porta da Graça. E se você lembrar, após o fechamento da Porta da Graça, né, você percebe que o contexto aqui fala sobre fechar e abrir. Então, após o fechamento da Porta da Graça, aqueles que estavam salvos continuarão salvos, jamais se perderão. Aqueles que estavam perdidos até o fechamento da Porta da Graça continuarão perdidos até pouco depois Jesus retornar. Portanto, alguns entendem que esse templo seria o povo de Deus, a igreja de Deus, e esta coluna são esses que se mantiveram firmes e agora foram solidificados como colunas do povo de Deus, porque a porta da graça já se fechou e Satanás não tem mais nada sobre eles e nada do que ele possa fazer pode derrotá-los e pode vencê-los. Eles serão então colunas do templo de Deus, colunas do seu santo templo. Onde tem escrito sobre si o nome de Deus, de quem são eles propriedade, o nome da Nova Jerusalém, onde eles se dirigem, e não da Velha Jerusalém, que alguns estão buscando aí em vão fazer parte. E também terão eles sobre si o novo nome do próprio Cristo, por cuja autoridade eles vão receber a vida eterna e entrar no reino. Assim selados, etiquetados, marcados, os santos de Deus, eles são simplesmente seguros, e nenhum inimigo poderá impedir que atinjam o seu destino glorioso, o porto seguro, o repouso, a Jerusalém celestial. A expectativa de Cristo, ele está falando para uma igreja que está próximo do grande retorno de Jesus. O apelo dele é: mantenha a coroa,
Mantenha-se firme, conserve-se firme. E eu vou fazer de você coluna do meu templo. Eu vou te proteger. Eu vou te selar com o nome do meu Deus, o nome da minha cidade. Eu vou te selar com o meu nome. E você jamais será vítima. E você jamais será destruído. Ou destruído pelas artimanhas deste inimigo. Por fim, a carta à Filadélfia é um convite divino para passarmos pela porta que hoje está aberta, que nos dá acesso direto ao Pai, sendo salvos, não por nós, não por nossos méritos, não pelo aquilo que fazemos na igreja, mas pelos próprios méritos de Cristo. No final das contas, assim como a igreja de Filadélfia, assim como os cristãos do período de Filadélfia, nós hoje vivemos em um momento bem peculiar da história do cristianismo. Nós precisamos tomar algumas escolhas, fazer algumas escolhas no que diz respeito à nossa intimidade com Deus. Nós precisamos aproveitar a oportunidade de uma porta aberta, aproveitar a oportunidade de graça disponível, de perdão disponível, de misericórdia disponível, onde podemos agarrar o perdão, a graça e a misericórdia desse Deus em nossa vida. E a despeito de quem sejamos e do que viemos a fazer, dos nossos pecados acariciados, das nossas condutas erradas, nós temos a oportunidade de perdão. Uma das maiores ciladas do inimigo, hoje, para os nossos dias, é nos influenciar ou nos levar à conclusão de que para nós já não há esperança, de que para os meus pecados não há perdão, de que para minha conduta não existe salvação, de que para os meus comportamentos Cristo jamais, ou de que os meus comportamentos errados Cristo jamais irá perdoar, porque para mim não há solução. A carta à Filadélfia é um apelo a todos nós, ainda hoje, dizendo: William, a porta está aberta. O acesso ao Pai ainda existe. Graça ainda está disponível. O perdão conquistado na cruz do Calvário ainda está disponível. Ainda há graça, ainda há perdão, ainda há misericórdia. Que Deus nos abençoe. Que, por favor, entenda. Não importa quantas vezes você pecou, errou, quantos tropeços você cometeu no teu dia hoje, quantos pecados e quantas vezes você perdeu o controle e quantas vezes Satanás te levou à conclusão de que aquele pecado que você repetidamente realiza, comete e faz, Deus não vai perdoar. Por favor, que você tenha certeza de que a porta está aberta, o perdão está disponível e graça lhe é oferecida todos os dias, todos os momentos. Que Deus nos abençoe. Vamos agora